Nem toda demora significa estagnação. O que você acha dessa frase? Você se sente estagnado hoje na sua vida? Oi, meu nome é Marisato, eu sou psicóloga e já estou aqui com o meu cafezinho para a gente bater o papo dessa semana. Se você quer pegar o seu cafezinho, quer pegar o seu suco, o seu chá, fica à vontade para a gente poder ter esse tempo de conversa. E eu quero falar hoje sobre a sensação de quando você não é promovido no trabalho e aí fica essa sensação de que você está estagnado ali, né? Não sei se essa é a sua realidade hoje, se você já viveu isso em algum momento, né? Talvez você trabalha muitos anos na empresa, não está crescendo ali, né? Talvez o seu colega foi promovido, mas você não. Você vê as outras pessoas crescendo, mudando de área ou sendo promovidos e você permanece na mesma. Seu chefe fala para você que tá tudo bem no seu trabalho, que você faz um trabalho incrível, mas você não foi promovido. Você percebe que você faz, entrega resultado e trabalha e tá sempre a mesma coisa. Você dá ideias novas, entrega o seu melhor, mas continua sem ser promovido. Se você se sente assim, se essa é a sua realidade hoje, eu quero bater um papo sobre isso e entender melhor esse contexto, conversar sobre as possibilidades disso também. Porque pode ser que dentro desse cenário venha um pensamento para você de que nossa, eu acho que eu não sou bom o suficiente, eu acho que eu não entrego o suficiente. E aí isso entra dentro de um pensamento ali que é muito perigoso, que é a comparação. E muitas das comparações, elas são injustas na nossa mente, né? Quando a gente começa a pensar nessa comparação, né? Então, fulano foi promovido e eu não. Fulano entrou na empresa ontem e já está num cargo X e eu não. Então, um amigo conseguiu comprar a casa, o carro, está crescendo e eu não consigo nada, não consigo avançar, não consigo evoluir. Então, são pensamentos que podem vir, mas que muitas das vezes são injustos. Por quê? Porque essa comparação, você está comparando o melhor da outra pessoa com algo que não está avançando ou que não está dando certo na sua vida. E aí, dentro disso, você anula possibilidades. Você anula possibilidades de, por exemplo, dos problemas que a outra pessoa enfrentou para chegar naquele lugar, de como ela chegou lá, né? Você anula também o que você tem crescido mesmo não sendo promovido, o que você tem avançado, aprendido, quais são os sucessos na sua vida, não só na carreira, né, ou financeiramente. Então, essas comparações são injustas. E depois, no final, eu vou deixar um exercício bem legal que usa a comparação, mas usa ela ao seu favor. Então fica comigo até o final para você pegar esse exercício. Mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre o contexto para te ajudar a refletir, né? Porque assim, é claro que vem esse pensamento, mas não significa que tudo é só o seu pensamento, né? Então é importante você avaliar o pensamento, mas avaliar a situação também, né? Então, por exemplo, vamos supor que às vezes você realmente está na empresa há muitos anos, entrega o seu melhor, faz excelente as suas atividades, né? Você dá ideias, melhora algo na empresa. O seu supervisor, chefe, né, quem está ali, seu líder, reconhece, fala que você fez um bom trabalho, fala que você exerceu isso, mas quando você conversa sobre promoção, e aí esse é um ponto importante, você já conversou, você já demonstrou o seu interesse em crescer? Isso também é um passo importante seu e que está no seu controle. Então, quando você conversa sobre essa possível promoção, você sempre recebe uma desculpa de mas a gente vai ver, é que não tem o cargo agora, é que não está dentro das possibilidades, mas aí você vê realmente isso acontecendo, né, em outras áreas da empresa ou com outras pessoas. Então, sim, é uma coisa que você precisa avaliar. Será que essa liderança, será que essa empresa está realmente me valorizando? Valorizando o meu trabalho? Será que existe outras empresas onde eu posso pensar numa mudança, em construir ela de uma maneira equilibrada, né, de uma maneira sólida ali, não só sair e ficar Deus dará ali, né, mas assim,
pensar em tudo isso. Mas também avaliar o seu pensamento. Então, assim, será que eu tô com esse medo? Esse medo não, perdão. Estou com esse pensamento de não estou sendo promovida, não sou reconhecida, nada acontece e o pensamento principal dele: estou fracassando porque não sou promovida. E aí você avaliar e questionar: será que não ser promovida diz que eu estou fracassando ou diz que eu sou fracassado? Porque aí a gente pode pegar, para entender esse pensamento, pegar a palavra e trazer o significado dela, né? Então, o que significa fracasso para você? Como você enxerga o fracasso? E aí, se você for pesquisar o significado também de fracasso, né? O que significa fracasso? E aí, é uma coisa que talvez você pode ter um olhar muito rígido sobre o fracasso. Então, assim, só por não ser promovido, que é um pedacinho, uma área da sua vida, que sim, eu entendo que tem um peso no todo, mas que é um pedaço da sua vida, isso já diz que você é fracassado no geral. Será? Será que não tem outras coisas que você tem crescido, aprendido e vivido conquistas, assim, né? Tido sucesso? Então, na sua família, nas suas relações pessoais, na outras coisas e áreas que você faz da sua vida, do que você gosta. Será que no trabalho, mesmo não sendo promovido, você percebe que você cresceu e aprendeu muito e carrega hoje habilidades que vão poder te ajudar, talvez, a mudar de empresa, mudar de carreira, função, né? Independente do que você queira. Então, não deixar só o pensamento dizer que você fracassou por ter recebido ou não uma promoção. Tá fazendo sentido para você? Espero que esteja te ajudando a se questionar, a avaliar a situação, a sua vida, o momento como um todo ali, né? E aí, falando sobre o exercício, que vai ser bem interessante da gente conversar sobre ele, que ele é bem legal de você aplicar na sua vida, eu aplico muito nas minhas sessões de terapia com os meus pacientes, e é um exercício muito legal, que ajuda muito a abrir a nossa visão, a nossa mente, né? Que é fazer a comparação com o seu ponto zero. Então, ao invés de se comparar com outras pessoas, e antes disso, já quero te incentivar. Pega papel e caneta, pega algo para você anotar, para a gente fazer o exercício juntos ou para depois, no momento de reflexão e pausa, você fazer com mais calma, né? Mas você vai pegar o seu ponto zero de uma área da sua vida. Então, por exemplo, o trabalho em si, eu quero pegar a minha carreira e vou pegar o ponto zero. Para mim, o meu ponto zero foi quando eu entrei na faculdade. Passei na faculdade, foi o meu primeiro momento, o ponto zero ali, né? Então, o primeiro momento que eu comecei a construir a minha carreira. Aí você vai anotar esse caminho. O que você percebe que você conquistou? O que você percebe que você se arriscou, que você enfrentou de problema e venceu? O que teve de desafio, mas hoje esse desafio já ficou para trás? O que você conquistou, então, por exemplo, eu entrei na faculdade, eu consegui tirar boas notas, eu fiz um bom trabalho, TCC, eu me formei, e aí eu consegui o meu primeiro estágio, depois eu fui para tal empresa, ou eu empreendi, fiz tal coisa e fui construindo e não parei, me movimentei, ou tive um momento de pausa, mas depois retomei, né? Como foi a construção, a linha da sua carreira, e vai escrevendo cada ponto até chegar no hoje, no momento atual, onde você está hoje. E aí você vai fazer essa comparação com você mesmo, com essa comparação com o seu ponto zero. E aí vai olhar e pensar: nossa, eu cresci, eu aprendi, eu amadureci, né? O que aconteceu nessa trajetória até aqui? E aí sim é uma comparação que vai te mostrar o quanto você avançou, o quanto você aprendeu. Então faz esse exercício hoje. E eu quero muito saber se você fez, se ele fez sentido para você, né? Então deixa depois aqui nos comentários se você fez agora comigo ou se você vai parar esse tempinho, depois volta aqui e deixa nos comentários, porque eu quero saber o quanto foi importante, o que te ajudou a refletir ou não, e até se você teve dúvidas sobre fazer também, pode deixar aqui nos comentários para a gente continuar com essa conversa.
E tem algo em tudo isso que é muito importante que eu falei aqui, que é a terapia, né? Então, a terapia é um ambiente onde vai te ajudar realmente a lidar com esses pensamentos, com as comparações, lidar com as emoções que isso traz, né? Então, se te deixa inseguro, se te deixa com medo, se te deixa ansioso, com raiva, e aí fazer esse autoconhecimento, trazer para a consciência os seus pensamentos e as suas emoções e aprender a habilidade de lidar, de realmente ser autônomo emocional, de gerenciar as suas emoções. Então, se você tem interesse em terapia, se você tem interesse em investir em você, eu vou deixar um QR Code para você procurar mais também e entrar em contato. Mas espero que tenha feito sentido para você. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam refletir sobre isso, possam vencer esses pensamentos que nos limitam tanto. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para você receber a notificação, ativa o sininho. Toda semana vai ter conteúdos para a gente aprender a lidar mais com as nossas emoções, principalmente no nosso ambiente de trabalho. Boa semana!